Vamos lá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a videoaula vai ser sem musiquinha, sem muita introdução, porque vai ser um pouco mais rápida. Vou falar até um pouco mais rápido, mais veloz, tá? Dei um ajustezinho aqui atrás, dei uma tremidinha. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Por que eu gravei essa aula, tá? Eu já dou, e essa aula aqui eu dou em outro local, entendeu? Dou em outro local, mas eu decidi gravar aqui em cálculos trabalhistas. Por quê? Eu estava ano passado fazendo um curso de atualização no CRC aqui do Rio de Janeiro, online, né? E de repente, numa turma de 165 pessoas, houve uma dicotomia, uma celeuma, uma discussão a respeito de um cálculo. O cálculo todo mundo fez. O que as pessoas não sabiam era fundamentar aquele cálculo, tá? Então ficou uma confusão danada e algumas pessoas disseram que o professor estava errado. E realmente estava equivocado na informação que ele passou, talvez pelo desconhecimento dessa lei aqui. Eu vou utilizar esse exemplo toda hora, porque eu acho que é o exemplo. Eu tenho milhares de exemplos, de 30 anos de experiência, mas vou passar para vocês o mais fresquinho. Então, o que aconteceu? Houve essa confusão em relação a esse cálculo, e eu decidi gravar essa aula para explicar aquelas 165 pessoas que lá estavam e que possivelmente poderão assistir essa aula, qual era a fundamentação, tá? Como que se fundamentava aquele cálculo? Por que o professor errou? Porque é muito fácil as pessoas falarem assim, tá errado, não é assim não, entendeu? As pessoas falam, é por causa da Constituição, mas as pessoas não explicam minuciosamente para você entender. Então você aprende por osmose, você fala assim, então tá, então vou fazer assim, mas as pessoas não explicam para você tecnicamente o que aconteceu. Então eu vou explicar aqui nessa aula. É uma aula extensa, talvez eu vou complementar essa aula na 7, tá? Então vai ser 6 e 7. Então não deixam de assistir as duas juntas para você não perder o fio da meada, para você pegar. O que nós vamos tratar aqui, gente? É isso aqui, ó. É a hierarquia das leis brasileiras, tá? Aqui é Brasil, aqui não é para fraco não, tá? E qual é o objetivo dessa aula? Entender o que é a hierarquia das leis e principalmente de onde vem a força da Constituição. O que é a Constituição e de onde vem a força da Constituição. Então nós vamos aprender aqui Deixa eu só ver aqui o laser aqui. Tá? E nós vamos aprender o que é a Constituição, tá? Principalmente aqui, o que é a Constituição. Então não vamos perder muito tempo não. Vamos lá, hierarquia das leis. Vamos primeiro, etimologicamente, ver o que significa hierarquia. Tá? Hierarquia é isso aqui, gente. É a classificação de grandeza crescente ou decrescente, segundo uma escala de valor, tá? Ou de grandeza ou de importância. Então, para a gente importa isso aqui, é uma classificação de graduação decrescente segundo uma escala de importância, tá? Então é isso que importa para a gente. Então a nossa Constituição brasileira, as leis brasileiras, elas respeitam isso aqui. É uma gradação decrescente, tá? De acordo com a importância. Então você vê, lá no topo está a Constituição Federal. É a lei mais forte, é a lei mais importante que nós temos aqui no Brasil. Embaixo temos as leis complementares, depois as leis ordinárias, as portarias e os contratos e estatutos. Então a legislação brasileira, ela está hierarquizada dessa forma. Lá no topo está a Constituição Federal, tá? Para quem não sabe, a legislação é o coletivo de leis, né? Então, todas as leis que tem no Brasil, que regula, que rege o Brasil, ela tem essa Constituição aqui, ela está hierarquizada dessa forma, tá? Então, no topo, a Constituição Federal, depois vem as leis complementares. E nós vamos aprender cada uma delas aqui. Vamos ver o que é a Constituição. A Constituição é a lei maior do ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Então, está dizendo aqui, ó, é a lei maior, não tem nenhuma acima dela, é a lei maior do ordenamento jurídico brasileiro, promulgada em 1988, elenca os direitos coletivos dos brasileiros, coletivos e individuais, tá? Com destaque a proteção da família, os direitos humanos, da educação e da saúde. Nós já vamos ver isso na prática também.
Abaixo da Constituição e de suas emendas estão as leis complementares, tá? Nós vimos aqui em cima, aqui, ó. Nós vimos que em cima, no topo da pirâmide, tá a Constituição. E embaixo estão as leis complementares, depois as leis ordinárias. Então vamos lá. Ó, as leis complementares, que visam regular pontos da Constituição. Então, qual é o objetivo das leis complementares? Ó, regular pontos da Constituição que não estejam suficientemente claros. Nós vamos entender, é muito importante entender isso. Depois das leis ordinárias, nós vamos ver isso aqui, ó, as leis complementares, nós vamos ver o que são as leis ordinárias. Ocupa o terceiro lugar, apenas o Poder Legislativo, deputados e senadores as podem criar. Essas matérias são discutidas e aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente. Viram aí? Então são as leis ordinárias. Então vamos voltar novamente lá na pirâmide, né? Das leis. Ó, Constituição Federal lá no topo é a lei mais forte. Depois nós temos as leis complementares que vêm o quê? Complementar a Constituição Federal. Tá? Nós temos as leis ordinárias que só podem ser criadas pelos deputados e senadores. Abaixo nós temos portarias, decretos, que eu não vou aqui entrar no mérito nesse momento para vocês, tá? Mas nós vamos aprender na prática o que é portaria, o que é um decreto, tá? Então, gente, agora é a aula mais importante. Como surgiu a Constituição? Como surgiu? Por que a Constituição está lá no topo? O que dá a ela essa força? Entendeu? Está lá no topo. Eu estava dando aula numa instituição e um garoto a nível de segundo grau, né? Um curso técnico a nível de segundo grau, e o garoto falou assim para mim: professor, lá na favela o cara tem força porque ele tem o traficante tem força porque ele tem fuzil, tem arma, entendeu? E aqui não é assim. Então você vê a ideia de força que a pessoa tem. Lá o cara tem a força porque tem o poder, por quê? Porque ele tem a arma, ele manda matar. Mas é aqui a Constituição. O que legitima a Constituição tem essa força toda, tem esse poder, está lá no topo, e as outras leis que estão embaixo dela não podem contrariar. O que faz a Constituição ser a mimadinha, ser aquela que todo mundo tem que respeitar os direitos dela? Para a gente entender isso aqui, nós temos que fazer uma viagem no tempo, tá? Nós temos que entender, e lá na história, lá na pré-história, tá? Não é papo furado na enrolação, vai ser aula. Então vamos lá. Lá na origem do homem, da humanidade, como é que o homem vivia? O homem vivia, ele era nômade, ele vivia sozinho, não era isso? Ele vivia sozinho e andando por aí, perambulando por aí. Logo depois ele percebeu que era melhor ele se associar em grupos, entendeu? Porque ficava mais fácil para caçar, por proteção, entendeu? Então eles começaram a se associar em grupo. Passou um tempo depois, eles começaram lá naquele período da idade da pedra polida, da pedra lascada, eles começaram o quê? A criar suas próprias ferramentas, tá? De trabalho lá para fazer suas coisas. Então, dali eles passaram o quê? Deixaram de ser nômades, então eles passaram a conviver em sociedade, em grupos, mas em sociedade. Por quê? Porque ali eles começaram a cultivar a terra, lidar com a agricultura. Então eles não precisavam sair por aí atrás de alimentos. Então eles criavam as suas armas para caçar, então eles se fixaram no lugar. Quando acontecia que daquele lugar acabar os recursos naturais, eles exploravam tudo que tinham por ali, não tinham mais, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que sair daquele local ali e ir para outro local atrás de alimentos e recursos naturais. E aí que acontecia o problema. Quando eles chegavam em outros locais, muitas das vezes, esses locais já estavam ocupados por outros grupos. Então havia o que? O choque, a barbárie. Muitas vezes a morte, entendeu? Ou quando o grupo não fugia, eles aniquilavam realmente, assassinavam pessoas daqueles outros grupos, escravizavam essas pessoas. E por que isso acontecia, gente? Porque naquela época não tinha leis. Não tinha leis. Então, qual era a lei que imperava? Era a força, era a barbárie. Era a lei que imperava naquele momento, tá? Passado muito tempo depois, em virtude disso, veio o feudalismo, né? Eu estou falando assim muito simples, mas são períodos de anos milenários, né? Muitos anos, muitos séculos depois. Aí, em questão dessas invasões,
os senhores de terra, na época, os possuidores que tinham grana, eles começaram a se evadir assim, dos grandes centros para bem longe, para o interior. E lá no interior, eles criavam aquelas fortalezas, aqueles castelos, cercavam com muros altos e colocavam ali dentro as pessoas que juravam a eles lealdade. Então as pessoas tinham a proteção, tinham comida, tinham bebida, tinham a proteção do senhor feudal, que era chamado senhor feudal. Eles criavam seus feudos, né, que era chamado de feudos, esses locais, e aquelas pessoas ficavam em proteção ao senhor feudal. E assim ficou prosperando durante muitos anos. Com o declínio do feudalismo, o que aconteceu? As pessoas, e o crescimento novamente das cidades, porque parou essas questões de invasão, tá? E então as cidades começaram a crescer novamente, veio a navegação, a expansão, o comércio com outras regiões, as cidades começaram a crescer e as pessoas abandonaram essa submissão ao senhor feudal. Então eles voltaram para a cidade, voltaram todo mundo para a cidade. E o que aconteceu? Houve um crescimento exponencial das cidades, só que um crescimento sem controle, tá? Como a gente vê aqui hoje, aí, as cidades crescendo sem controle, favelizando tudo, aqui o Rio de Janeiro está horrível, entendeu? Floresta da Tijuca acabada cada vez mais. Daqui a pouco não tem mais Floresta da Tijuca, você vai atravessar de um lado para outro, é uma favela só. Então, as cidades cresceram exponencialmente. E o que precisava? Precisava de ter uma pessoa para organizar a cidade. Não podia aquilo ficar abandonado do jeito que estava. Cada um dava a sua ordem, fazia o que queria. Aí os filósofos daquela época, os iluministas, os pensadores, o que os caras criaram? Os caras falaram assim: porra, a gente tem que dar um jeito nessa parada aí, entendeu? Vamos ter que botar alguém aí para organizar a cidade, administrar a cidade. Aí eles criaram, eles pensaram assim, ó, tem que ter um soberano, tem que ter uma pessoa que tenha esse poder, tá? Para organizar a cidade toda. E assim eles criaram. A soberania foi uma forma de governo, tá? Então eles criaram a forma de governo, eles colocaram lá uma pessoa. Quem era o soberano? Era o rei. Tu vê, pelo próprio nome já diz, soberano, é aquela pessoa que manda, está acima de todo mundo. E aí eles colocaram o rei lá para mandar, para organizar a cidade. Aí o rei cobrava imposto, o rei organizava a cidade toda. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? O rei, com muito poder na mão, ele começou a criar medidas, criar crimes, criar coisas que começou a desagradar e amedrontar as pessoas, inclusive esses próprios filósofos. Então o rei, assim, você andava de camisa vermelha na rua, o rei mandava te pegar e jogar em alto mar e dizia que você não podia andar de camisa vermelha, por exemplo. Entendeu? Então o rei chegava lá, tomava a sua casa, se irmão precisava da sua casa, tomava a sua casa. Então começaram a acontecer medidas arbitrárias, entendeu? Medidas assim que criavam descontentamento geral, porque era muito poder que o rei tinha, não tinha nada que controlava ele, muito poder. Aí aqueles caras que falaram que a melhor forma de governo, os filósofos iluministas, que antes falavam que a melhor forma de governo era a soberania, eles falaram, porra, fizemos merda, vamos ter que dar um jeito nisso aí. Temos que organizar isso aí novamente, temos que dar um freio no rei, o rei não pode fazer tudo o que ele quer. Aí os caras vieram com essa ideia de Constituição, tá? Então o que aconteceu? Eles criaram a Constituição. O que é a Constituição? É uma lei. É uma lei que estava acima do rei. O rei está aqui. O rei pode tudo? Pode, mas agora tem uma lei em cima dele dizendo para ele assim, ó, você pode quase tudo. Você pode muito, mas não pode tudo. Então agora toda vez que o rei iria tomar uma atitude, o que o rei tem que fazer? Ele tem que olhar para cima, lá para a Constituição e falar assim, eu posso fazer isso? Não, não posso. Posso tomar a propriedade privada das pessoas? Não, não posso. Posso jogar uma pessoa no mar porque está vestindo vermelho? Não, não posso. Então o rei podia quase tudo, mas não podia tudo porque tinha uma lei acima dele. Essa lei é chamada Constituição. Entenderam, gente? Foi isso. Então essa lei veio para dar um freio no rei. Ela serve para tanto organizar o Estado, mas para dar um freio no Estado, para falar para o Estado assim, olha, você pode quase tudo, mas não pode tudo. Foi isso que criou a Constituição. Lá atrás, em 1000 e alguma coisa, 600, 1700. Entenderam, gente?
Vamos traduzir para o tempo de hoje. A gente está toda hora vendo na televisão, não, porque vai contrário à Constituição, vai contrário à Constituição. É exatamente isso. Toda lei que cria no Congresso, os caras vão lá, criam a lei. O que tem que fazer? Tem que olhar lá para cima para a Constituição. Está indo contra a Constituição? Está ferindo a Constituição? Está indo ao encontro? Está indo ao encontro de encontro. Entendeu? Então, você vê. Você tem que estar analisando se está indo ao encontro da Constituição, o que a Constituição diz, ou de encontro, contrário à Constituição. Então, se tiver contrário à Constituição, é inconstitucional. Aí a lei não tem validade. Então é isso. A Constituição ela é para limitar os poderes do Estado. O Estado pode tudo, pode muito, mas não pode tudo. Foi por isso que foi criada a Constituição. Então vamos lá. Essa é a história real mesmo, tá, gente? Se vocês pegarem livros de história aí e estudar história do direito, vocês vão aprender isso aí. Então, voltamos aqui. Aí vocês vejam lá, ó, nós estamos lá com a Constituição no topo, as leis complementares, leis ordinárias e as portarias e os contratos. Então, foi assim que foi criada a Constituição. Vamos dar um exemplo aqui, ó, na Constituição brasileira, para vocês entenderem mais ainda. Isso aqui, gente, é o artigo 5º da Constituição. Ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então vejam só, olha como tem importância para você aqui do departamento pessoal, que vai trabalhar na empresa. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É aí que você tira que não pode ter dentro de uma empresa salário diferenciado para homem e mulher. Isso é a Constituição, que é a lei que está lá em cima. Ela diz que nós somos iguais em direitos, entendeu? Então você não pode botar duas pessoas para trabalhar dentro. Vamos imaginar, hoje tem mulher dirigindo ônibus, né? Bem melhor do que homem. Você não pode botar um homem e uma mulher para dirigir o ônibus, entendeu? E falar assim, ela é mulher, a gente vai pagar 1.500, o homem a gente vai pagar 2.000. Não pode, porque a Constituição diz que elas são iguais em direitos e obrigações. Então veja que interessante, está lá na Constituição. E às vezes você vê isso lá no direito do trabalho e você não entende. Vê lá a pessoa falar, não, porque não pode ter discriminação. Mas não pode por quê? Porque está na Constituição. Ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Viram isso aqui, gente? Vocês vejam só, isso aqui foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Foi exatamente o que aconteceu agora com a pandemia. Entendeu? Foi exatamente o que aconteceu na pandemia. O que aconteceu na pandemia agora? É a obrigatoriedade da máscara. Ninguém é obrigado a fazer nada se não tiver uma lei obrigando. Então, tem que sair na rua, tem que botar máscara. Mas por que eu tenho que botar máscara? Entendeu? Você até em alguns lugares, vamos supor, no shopping, o shopping é um local privado. Eles podem criar a regra deles lá de proteção das outras pessoas, aí o shopping pode. Agora, na rua, tu ia caminhar aqui na praia, aqui em Niterói, o prefeito Rodrigo Neves, ele mandava os guardas municipais, estou falando isso porque o guarda municipal falou comigo, ele mandava, aqui é tudo, aqui em Niterói é uma cidade Big Brother, né? É tudo filmado. Então mandava, arrancava as pessoas da praia sem máscara na gravata. Um tremendo absurdo, tem vários vídeos no YouTube aí, na internet. Então, mas não tinha lei que obrigasse, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Onde está a lei que tem que usar a máscara? Está lá na Constituição, entendeu? Então as pessoas começaram arbitrariamente a criar essas regras, que tem que usar máscara, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a favor ou que eu sou contra. Eu só estou dizendo para vocês que antes não tinha lei, tinha que criar a lei primeiro. Ó, ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano e degradante. Então vocês vejam só, antes da Constituição de 1988, talvez muitos aqui ainda não eram nascidos, mas eu peguei a minha juventude antes da Constituição, você viu um policial prender alguém na rua, era cacetada, bico, tapa na cara, arrebentava o sujeito. Nem sabia se o cara era o ladrão, se não era, mas a polícia ia lá agressivamente arrebentando. Hoje não pode fazer isso. É por isso que hoje tem uma coisa chamada, quando uma policial prende alguém, tem que levar para corpo de delito. É obrigado, para quê? Para provar isso aqui, ó, que ele não foi submetido a tratamento desumano, degradante, não sofreu, está com a sua integridade garantida. Então vocês vejam, onde está isso aqui? Na Constituição. Ó, é garantido o direito de propriedade.
Então você tem sua casa, ninguém pode entrar na sua casa. Lembra do rei? O rei podia chegar lá e tomar a sua casa. Hoje ninguém pode, nem o Estado pode tomar a sua casa. Ele pode precisar da sua casa, tem que te indenizar. Mas não pode chegar aqui e falar, olha, isso aqui é meu agora, a partir de hoje. E onde está isso? Está na Constituição. Então hoje, se o Estado quer tomar a sua casa para fazer um viaduto, uma ponte, por exemplo, uma passarela, ele tem que olhar lá para a Constituição. Posso pegar a casa dele? Não, não posso não. Tem que indenizar. Então o Estado tem que te indenizar. E o que te garante isso? É a Constituição Federal. Tá vendo como a Constituição é para dar um freio nas coisas? Aqui, outra coisa importante que muita gente não sabe. Eu vou até assinalar aqui para vocês. Ó, a propriedade atenderá à sua função social. Tá? Você vê, um termozinho assim que não quer dizer nada, mas ela tem uma implicância na sociedade enorme. O que quer dizer isso aqui, gente? É isso aqui que legitima o uso capião. A propriedade, qual é a função social da propriedade? A função social é servir como moradia para as pessoas. Você passa numa rua, vê uma casa totalmente abandonada, 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai lá, entra e você vai morar. Você está fazendo o uso dela para o fim social dela. Qual é o fim social? É a moradia. Antes ela estava abandonada, dando bicho, rato, mosquito, criação de tudo enquanto é coisa. E agora você deu um fim social. Isso que legitima o uso capião. Entendeu? E aonde está isso? Na Constituição Federal. Aqui outro, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então vocês vejam quantos governadores idiotas, prefeitos, jogando para a plateia, jogando para vocês, falando assim, vou prender se não usar máscara. Cadê? Vai prender por quê? Onde está na lei que não usar máscara é crime? Tá vendo? Então não tem crime sem lei anterior. E a gente via na televisão essa Globo lixo aí, repetindo essas coisas. Por isso que eu falo para vocês, tem que tomar cuidado com televisão, com rádio, com o que falo, com vídeo aula no YouTube, porque às vezes as pessoas ficam falando coisas que você quer ouvir, quer falar para a plateia, e ficam falando em verdade. Então não podia prender ninguém por causa de uso de máscara, não tem previsão legal, não tem previsão na lei. Ah, não usou máscara, entendeu? Não usou máscara. Então, tudo isso, gente, está na Constituição. Ó, esse aqui é outro. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária. Então, o policial, antes de 88, eu vivi muito isso. Eu morei num bairro aqui no Rio de Janeiro chamado São Cristóvão, do lado do Maracanã. Ia muito para a praia na Barra, pegava a moto e ia para a praia. Aí várias vezes o policial parava a gente na rua e queria levar para a delegacia, porque era antes da Constituição. Os caras queriam levar, que eles achavam. Quer dizer, hoje não pode, para te levar para a delegacia você tem que ter algum motivo. Você cometeu algum crime agora? Está em flagrante? Se não está, meu amigo, já era. Tem ordem judicial competente, autoridade competente, o juiz lá mandando te prender. Se não tem, não pode. Então é isso que é a Constituição. O cara hoje, o policial, quando ele pega alguém na rua, ele olha para a Constituição. Porra, posso prender ele? Não, não posso. Está lá na Constituição que ele tem esse direito. Não posso levar. E a outra, só para finalizar, que muita gente não sabe, vocês talvez não saibam, mas aqui no Brasil tem pena de morte, tá? E onde está isso? Está lá na Constituição. Aqui, ó, não haverá penas de morte, salvo, o que quer dizer salvo? Exceto, em caso de guerra declarada. Então eu fui militar, então o que acontece? Se houver uma guerra hoje e eu for chamado, eu tenho que ir para a guerra. Não posso me negar a defender a minha pátria, o meu país. E isso aqui está relacionado a crime de guerra. Então, o que é crime de guerra? Crime de guerra é o traidor da pátria. Pode ser fuzilado aí. Então, vocês vejam, tudo isso está na Constituição. E a gente, às vezes, ouve falar, mas a gente não vai lá ler a Constituição. Então, você, muitas das vezes, não sabe o seu direito. Hoje, você já mais ou menos vai ter uma noção. Mas mesmo assim você ficou em dúvida, você deve estar assim, professor, mas assim, eu ainda não entendi muito bem essa Constituição, mas você falou como ela foi criada lá atrás, por causa do rei, criaram uma lei, mas o que legitima ela ter essa força toda? Nós vamos entender agora, gente, e essa foi para mim a aula mais pensada que eu
parei para pensar como explicar isso para vocês didaticamente. Então vamos lá. Vou contar uma história que aconteceu aqui em Niterói com um amigo real para explicar isso aqui para vocês. Um amigo passou aqui no bairro aqui em Niterói, fronteira com São Gonçalo, que é um local sensacional, vocês têm que conhecer, fazer uma visita aí, lugar bem turístico. Tem umas pessoas lá bem bacanas. E ele comprou um apartamento. Ele comprou um apartamento lá, estava na planta ainda e a construtora prometeu 3 anos depois. 3 anos depois ele recebeu a ligação da construtora dizendo que o apartamento dele estava pronto. Ele show. E marcaram a data da mudança. E ele ficou tranquilo. Ele estava pagando aluguel, então naquela ansiedade de mudar, no data da mudança, no dia anterior, a data era sábado, no dia anterior eles já estavam tudo encaixotado, já estava tudo dentro do caminhão, para sair bem cedo, para chegar lá no prédio, às 5 horas da manhã, para começar a se organizar, para 10 horas já estar tomando banho de piscina no prédio novo que eles compraram o apartamento. Quando ele saiu da casa dele, que ele estava a 2 quilômetros lá do apartamento, o que aconteceu? Tinha um engarrafamento, cheio de caminhão de mudança, uma confusão generalizada. E ele não entendia o que estava acontecendo, e ele ficou naquela fila. E ele foi chegar lá na porta do apartamento dele 10 horas da manhã, do prédio, 10 horas da manhã. Quando ele adentrou o prédio, o que estava acontecendo? As pessoas estavam subindo no elevador social, elevador de serviço, a piscina já tinha um cara que botou uma barraquinha para vender cerveja e churrasquinho, lá na garagem tinha gente com cachorro, gato, papagaio, porco, cavalo, boi, tudo dentro do prédio. Ele tinha direito à vaga da garagem, não encontrou. O cara que não tinha botou 2 carros. Já tinha um fazendo um cercadinho para criar porco lá, para vender carne de porco para o pessoal. Então, assim, foi uma zona generalizada dentro do apartamento dele. Porque hoje as construtoras não constroem prédio, né? Elas constroem uma cidade. Então, elas levantam 30 torres de 20 andares e botam 3 mil pessoas para morar lá, né? É um inferno. Então, vocês imaginem. 3 mil pessoas com cabeça, cada um pensando do seu jeito. Então, gente, um verdadeiro inferno. Um verdadeiro inferno. Aí você está pensando o seguinte, você lembrou o que prevaleceu ali essa zona toda? Foi a força, né? Foi a barbárie, né? Eu não tenho direito de vaga na garagem, mas eu sou polícia. Então o que eu vou fazer? Vou botar a vaga lá, ninguém vai brigar comigo porque eu sou bravo. Então é isso que as pessoas andam, é a arbitrariedade, é a força, a barbárie. As pessoas fazem isso, as pessoas não têm lei. O que aconteceu? Não tinha nenhuma lei, o prédio era novo, foi lançado agora, não tem nenhuma lei ainda vai se criar as convenções, essas coisas todas. Então qual foi a lei que prevaleceu? A barbárie, a força. Lembram lá da pré-história? Por isso que eu contei lá na pré-história. Os homens saíam de um lugar e invadiam outras terras. Qual era a lei que tinha? Não tinha lei, era a barbárie, era a força. Então o que precisava lá nesse prédio? Precisava criar a lei. E qual é a lei máxima dentro de um prédio? É isso aqui, é a convenção coletiva. Você primeiro tem que ter uma pessoa para organizar. Quem é a pessoa? É o síndico, é a figura do síndico, não é? Mas se a gente deixar o síndico, igual o rei lá atrás que nós falamos, se você deixar o síndico com todo o poder na mão dele, vai dar ruim, vai ser igual o rei lá atrás, ele vai começar a beneficiar um, prejudicar o outro, criar regras a bel prazer. Então nós não podemos deixar esse poder todo na mão do síndico, ele vai organizar, mas ele precisa ter uma coisa chamada convenção do condomínio. Então é isso aqui que nós vamos precisar criar lá, para organizar essa zona toda que está dentro do prédio, tá? Então é uma coisa, a convenção do condomínio. Não tem lei nenhuma. Vocês não concordam que essa lei aqui é a primeira lei do condomínio? É a mais importante do condomínio? É a primeira lei, gente. É a primeira lei que vai pegar para organizar o condomínio. Então, ela é a mais importante do condomínio. A gente pode tratar ela, eu botei até na forma de pirâmide aqui, nós podemos igualar ela, fazer uma analogia com a Constituição Federal, que é a lei máxima do país, não é? A Constituição é a lei máxima do país. A convenção coletiva é a lei máxima do condomínio. E aqui é do país todo. Então tá, nós vamos criar a convenção do condomínio. Como é a lei mais importante, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos
Eu só vou dar um parênteses aqui para falar para vocês. O que eu estou explicando agora, para não se perderem? Eu estou explicando como a Constituição é criada e por que ela tem essa força. Esse pedaço agora é o mais importante para você entender, tá? Como ela é a lei mais importante, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos juntar o maior número possível de pessoas para votar essa lei. Vamos fazer uma analogia na sua casa. Vocês querem reunir a família, os amigos aí para fazer uma viagem de Natal, final de ano aí. Vamos para onde? Aí você tem um grupo grande de amigos, aí é homem, mulher, vários casais, cada um quer ir para um lugar. Como que se vai decidir? A maioria. Vai se reunir todo mundo um dia e vai, olha, eu queria ir para tal lugar, o outro queria para o outro. Vai ganhar quem? A maioria. Não dá para duas pessoas, vamos supor, tem 20 casais, 2 decidem, isso é maioria? Isso não é a maioria. Entendeu? Então a maioria, se tem 20 casais, de 10 para cima, 12, 13, 15, aí a maioria decidiu. Agora, se tem 20 casais, juntou 3 pessoas, 2 decidiu ir para um lugar, 1 decidiu, foi a maioria? Não foi a maioria. Então vamos dar um exemplo aqui nesse condomínio, como se esse condomínio tivesse 3.000 proprietários, 3.000 apartamentos. 3.000 apartamentos. Então nós precisamos, para fazer a convenção coletiva aqui do condomínio, nós precisamos de 2/3 desses proprietários, tá? Nós precisamos de 2/3. Quanto é 2/3 de 3.000? 1/3 é 1.000, 2/3 é 2.000. Nós precisamos ter na Assembleia, que é uma Assembleia chamada extraordinária. Por que é extraordinária? Porque não tem lei nenhuma. A gente vai criar o primeiro ordenamento jurídico do condomínio. Primeiro regramento do condomínio. Então ele é o mais importante. Então tem que juntar o maior número de pessoas possíveis para decidir vários assuntos de dentro do condomínio. Vamos tratar de vários, milhares de assuntos, tá? Então tá. Reuniu lá o pessoal, vão decidir vários. Vamos botar um assunto só que vocês vão entender agora. Hoje, esse assunto já está pacificado na justiça, que era a permanência ou não de animais dentro de apartamento. Então, muitas vezes, há um tempo atrás, muitas pessoas procuravam o judiciário para poder ter o seu cão dentro do apartamento, entendeu? Uns são a favor, outros são contra, então tinha uma briga assim. Hoje isso já está pacificado, não tem muito o que brigar em relação a isso. Mas vamos imaginar que ainda não estivesse pacificado, que aí nós fôssemos decidir isso em assembleia. Aí começou a votação, se pode. Aí começou, pode cachorro? Pode gato? Pode jacaré? Não, pode porco? Não, pode galinha? Não, pode boi? Não, pode cavalo? Não. Então, cada um com a sua briga, cada um luta pelo seu bicho. Ah, eu quero, o outro não pode, não pode, é aquela confusão danada. Chegou o final da história toda, decidiram que pode cachorro e pode gato. Pronto. Aí uns ficaram felizes, outros ficaram chateados, o pau comeu, aí um vizinho já não fala com o outro porque votou contra, não quer o porquinho dele. Esse dia eu vi uma reportagem, eu acho que na televisão aí, a menina comprou um porquinho e falaram para ela que o porquinho ficava desse tamanho para ela criar de dentro de casa. Aí a menina está dentro de um apartamento com um negócio gigante. E a pessoa pega apego pelo animal, como é que ela vai fazer agora? Vai dar para saber que vão fazer torresmo com o porquinho dela? Então é uma situação complicada, a gente tem que tomar cuidado com essas questões de animais de estimação. Então, gente, depois dessa confusão toda, da briga toda, que sempre saiu uma pancadaria, decidiu que só pode cachorro e gato dentro do apartamento. Tá? Então tá, cachorro e gato. Fechou o caixão. Fechou o caixão. Vocês percebem que ficou faltando algumas coisas aí? Vocês perceberam? Pode cachorro, pode gato, mas aí... O cachorro pode aonde? Na piscina, em qualquer lugar, pode andar no elevador social, no elevador de serviço, pode aonde o cachorro? Não ficou decidido. Ficou uma lei genérica, não ficou específica, não ficou ainda de ajustar algumas coisas. Então, aí que nós vamos criar a lei complementares. Viram lá no quadro da Constituição? Lá a gente tem a Constituição, embaixo nós temos as leis complementares. Por quê? O que faz a lei complementar?
A lei complementar, ela complementa o que está dizendo aqui na Constituição. Então, o que está dizendo na convenção, na Constituição do condomínio? Está dizendo que pode cachorro e pode gato, mas não disse aonde. Então, o que essa lei vai fazer? Ela vai complementar. Olha, pode cachorro e gato, mas tem que descer no elevador de serviço e não pode na piscina. Tem uma área específica lá do não sei o que, dog. E o cachorro tem que brincar lá, tem que passear lá na área específica. Não pode na quadra de futebol, tem que ser lá na área do bichinho. Tá? E catar os dejetos do bichinho. Então, essa lei aqui, ela veio complementar os direitos que estão ali. Vocês vejam que é uma lei que não tem tanta importância quanto a Constituição do condomínio. Eu tinha interesse de levar o meu jacaré para morar lá no condomínio. Ele só tem 2 metros, mas não deixaram. Eu perdi. Mas vamos imaginar que eu tenho um cachorro. Eu tinha interesse que o meu cachorro pudesse morar lá no condomínio. Eu tinha um pitbull. Eu tenho um pitbull. Eu tenho muito interesse que o meu cachorro morasse lá. Agora não me interessa mais se ele vai ficar na areazinha dele ali, se ele vai descer no elevador social. Agora não me interessa. Então, o que me interessava, eu já fui na reunião. Agora, a reunião para mim não é importante. Então, vejam que essa reunião aqui é uma reunião que não é tão importante. Então, isso aqui pode ser decidido através de uma assembleia chamada ordinária. Não precisa ser extraordinária. Pode ser uma assembleia ordinária. Não precisa ter 2/3 dos moradores. Agora nós podemos ter 1/3 só. Quanto é 1/3 de 3.000? É 1.000. Então você vê, para decidir isso aqui eu precisava ter 2.000 pessoas. 2.000. Aqui com 1.000 pessoas eu decido. Então se reuniram lá 1.000 pessoas e decidiram. O que as pessoas decidiram? Olha, o cachorro tem que descer pelo elevador de serviço. O cachorro tem que ficar na área tal, não pode ir na piscina. Então eles decidiram. Viram a diferença? Aqui em cima eu preciso de 2.000 pessoas. Aqui 1.000 pessoas resolve o problema. Ela só veio complementar a Constituição. Entenderam? Agora, muito importante, vou até respirar para falar para vocês. Vamos imaginar que essas pessoas aqui, ó, que estão votando a lei complementar, como eu falei para vocês, foram 1.000 pessoas, elas decidam falar o seguinte: olha, pode cachorro, né, gente? Mas não pode pitbull. Não pode. A partir de hoje a gente vai decidir aqui, não pode ter pitbull. E aí, o que vocês acham? Essa lei tá valendo? Não, gente, é aí que tá. Aí isso é uma coisa chamada inconstitucionalidade na lei. Por quê? Você veja só, essa lei aqui, que é a mais forte no condomínio, essa lei aqui, que 2.000 pessoas votaram ela, disse que pode cachorro, mas ela não disse se pode cachorro pequeno, grande, pitbull, qual é a raça. Ela não disse nada, ela só disse assim, cachorro. Genericamente, ela pegou todo quanto é tipo de cachorro. Você pode ter aqueles dog alemão, aqueles bichos gigantão. Ela não generalizou o cachorro, ela não especificou. Ela generalizou o cachorro, é genérica. Aí vem essa lei aqui, que tem 1.000 pessoas. Pode dizer que não pode cachorro, pode pitbull? Não, ela não pode. Por quê? Porque essa lei aqui é só para complementar essa. Ela não pode modificar o que a outra já criou. Se essa lei, se eles quisessem que não pudesse pitbull, tinha que estar aqui dentro dessa lei. Tinha que estar aqui em cima. Eles tinham que decidir aqui, ó, na convenção coletiva, na lei mais forte. Olha, pode cachorro, exceto pitbull. Aí sim, aí não podia pitbull. Agora, não pode essa lei aqui mudar essa lei. Quando isso acontece, chama-se inconstitucionalidade. É o que a gente diz. Essa lei inferior está indo de encontro. Está dizendo o contrário que a lei superior fala. Eu tenho um pitbull, eu vou chegar lá? Não. A lei lá de cima diz que pode cachorro, não está dizendo que pode. Como é que a lei que aqui, que é mais fraca, que está abaixo dela, vai falar? Então elas tinham que, quando criou essa lei aqui, elas tinham que olhar para cima e falar assim, porra, posso? Não, não posso, lá está falando que pode cachorro. Caso eu queira que não possa mais pitbull, eu tenho que convocar outra reunião extraordinária e mudar essa lei aqui. Mudar a convenção coletiva do condomínio. A convenção condominial. Como eu vou falar em acordo coletivo, eu estou com isso na cabeça. Deu para pegar, gente? Eu acredito que sim,
tá? Então você vê, aqui definiu uma coisa, aqui não pode mudar o que foi definido ali e definir. Vamos andar mais um pouquinho que eu já vou quase parar isso aqui. Lá no prédio a gente tem a figura do síndico, né? Nós temos a figura do soberano. Lembra lá na história que eu falei do soberano? Quem é o síndico? O síndico é aquele cara que vai zelar pelo bem-estar social da coletividade ali, o bem de todos, tá? E ele tem a obrigação de fazer que se cumpra o estatuto, o que foi definido no estatuto, tá? Então, o estatuto, ele faz o quê? Ele dá um freio no síndico, ele mostra ao síndico o que ele pode e o que ele não pode. Por isso que é a Constituição do Brasil. O presidente não pode tudo, tem a Constituição que dá um freio nele. Então, tudo que o presidente vai fazer no Brasil tem que olhar lá para a Constituição. Eu posso fazer isso? E eu não posso, não. A Constituição me proíbe. Tá vendo? Só que nós estamos vivendo num momento de exceção agora, um momento raro. Você vê, o deputado ele não pode ser preso por suas palavras, por suas convicções. Se nós estamos com um deputado preso porque falou coisa, ele não poderia estar preso. Mas se é político, eu não vou entrar nesse tema, mas às vezes as pessoas arbitrariamente desrespeitam a Constituição. Mas vamos voltar à aula. Então nós temos a figura do síndico. Tá? O síndico ele tem que cumprir, zelar lá pelo prédio e cumprir a convenção coletiva, organizar, ser aquela pessoa ali. O síndico ele pode criar uma regra? Pode, não deveria, mas ele pode criar uma regra. Quer ver um exemplo? Ele pode chegar lá e falar assim, gente, não foi decidido aqui que o cachorro é no elevador social? Ele pode chegar lá, gente, olha, o cachorro pode descer pelo elevador social, mas tem que estar com a sua focinheira e não pode estar sozinho, tem que estar acompanhado com alguém. Pronto, ele criou uma regra. Está errado? Não. Está dentro do padrão. Porque aqui, ele está contrariando essa lei aqui? Não, ele não está contrariando nenhuma. Porque assim, aqui decidiu que pode cachorro. Aqui diz que o cachorro é no elevador de serviço. E ele está dizendo o seguinte, ele está complementando essa lei aqui, ó, o cachorro pode ir no elevador de serviço, mas tem que estar com a focinheira e tem que estar acompanhado do seu dono. Pronto, ele não contrariou ninguém, tá podendo tudo. Agora, ele pode mudar alguma coisa aqui, ele pode falar assim, gente, olha só, cachorro a partir de hoje, eu sou síndico aqui, vai descer no elevador social. Ele pode fazer isso? Não, não pode. Por quê? Porque uma lei acima dele, que é essa aqui, disse que o cachorro tem que andar no elevador de serviço. Então ele não pode mudar isso, essa regra. Ele estaria ferindo a convenção do condomínio. Ele pode dizer assim, olha gente, a partir de hoje não pode pitbull. Pode? Não pode. Ele estaria ferindo a convenção do condomínio. Então, entenderam a hierarquia das leis? Aqui ele está decidindo sozinho, ele não votou, ele não teve convenção, não teve morador decidindo, então ele não pode decidir. Ele pode só normatizar aquilo ali que já está criado. É igual os fiscais do Ministério do Trabalho, da Receita Federal, do INSS, eles normatizam. O que é isso aqui? É instrução normativa. Então, instrução normativa é isso, é normatizar as leis que já existem. Então, já existe uma lei aqui, outra lei aqui, o que o síndico vai fazer? Ele vai normatizar, ele vai interpretar o que está ali no negócio e passar para as pessoas informatizar. É o que faz o fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. Foi aqui que o cara errou lá no curso do CRC. Mas eu já vou explicar para vocês já já. Então, gente, viram o que dá força? O que dá força é isso. É o quórum de votação. Para criar uma lei aqui na Constituição é muito mais difícil do que criar uma lei ordinária. Uma lei aqui em básica. É muito mais difícil. É isso que é a Constituição. Quando vão mudar a Constituição, o quebra-pau lá é maior. Junta mais gente, a porrada come. Entendeu? Agora, quando eles estão criando leis ordinárias, é normal, eles sentam lá meia dúzia e decidem e acabou. É isso que dá à Constituição esse poder. Mas vamos para a gente finalizar. Então, Constituição Federal, leis complementares. Então, nós vimos que a hierarquia é essa daqui. Nós temos a Constituição Federal, temos as leis complementares que vai complementar aqui a Constituição Federal. O que é leis ordinárias, professor? Leis ordinárias são as leis que são votadas sem essa urgência da Constituição Federal, normal lá no Congresso Nacional. Entendeu? Vamos supor, uso de máscara. Tem que usar máscara. Não precisa mudar a Constituição, não precisa nada. Olha, agora, a partir de agora, em virtude da pandemia, é obrigatório o uso da máscara em espaço público. Pronto. Foi uma lei que foi criada
Você vê a palavra. Quando você fala que uma pessoa é especial, o que ela é? Ela é acima. Quando você fala que uma pessoa é ordinária, ela é normal ou abaixo das coisas. Então é uma lei que, entre aspas, ela não tem essa importância toda. É o que o Congresso faz lá diariamente, tá? E embaixo nós temos as portarias, decretos e normas regulamentadoras. Aqui, gente. Tá aqui lá o problema do CRC naquele dia. Vou passar para outro slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Quem tem o poder de legislar aqui no Brasil é lá o Congresso Nacional, são os deputados e senadores. Ó, eles criam a Constituição de acordo com aquele rito de votação que nós vimos ali. Eles criam as leis complementares e as leis ordinárias. Eles que criam. Aqui embaixo é o poder executivo. Abaixo dessa linha aqui onde está decretos, é o poder executivo. Aqui entra as instruções normativas, tá? Do Ministério do Trabalho. Então você vê aí, naquele cálculo lá que deu aquela confusão, que o professor ele fundamentou com a instrução normativa, a instrução normativa está aqui embaixo. A instrução normativa aqui, ó, é um ato do Poder Executivo. Estão vendo aqui, ó, executivo. A instrução normativa é um ato do Poder Executivo. Então ela não pode modificar uma lei. O Poder Executivo ele é só para executar a lei. É como a gente viu ali, o síndico, aqui, ó. Espera aí que desligou aqui, gente. Ai, meu Deus. Vai ligar. É como nós vimos ali, ó. Vamos voltar aqui, ó. No síndico. O síndico é aquela pessoa que executa o quê? As leis criadas dentro do condomínio. Quem executa? É o síndico. O síndico ele não pode criar lei. Ele não pode criar. Ele tem que executar. Ele pode criar uma instrução normativa. Então foi o que aconteceu lá naquele dia. Você veja aqui, ó. Quem cria a lei? É o Congresso lá nacional, tá? E aqui embaixo é as portarias, decretos e normas regulamentadoras. Onde está aqui? Aqui é o Poder Executivo, tá, gente? Aqui, essa parte aqui é o Poder Executivo. É aquela pessoa que tem que executar o que foi criado aqui em cima, tá? Aqui em cima cria as leis e aqui executa. Ele fiscaliza. Então o fiscal do Ministério do Trabalho, ele é um mero fiscalizador. Ele pode fazer o seguinte, ele pode criar uma instrução normativa para fazer você entender e interpretar a lei. Ele tem que fazer você interpretar a lei. Ele não pode criar uma instrução normativa que muda uma lei, porque ele está aqui embaixo, ele não vale porra nenhuma, ele não vale nada. Desculpa o palavrão, mas é para vocês entenderem que tem gente que fala assim, o fiscal falou, a instrução normativa... Porra, tem uma porrada, ó, eu tô aqui com um caso, vou entrar na justiça aí, já ganhei uma porrada de caso desse, em relação ao INSS, em relação o imposto de renda de pessoas que têm doenças graves, né? Lei 7.000 alguma coisa. Você entra ali na Receita Federal, você mostra, tem uns que já deferem na hora, tem outros que eu tenho que entrar na justiça. Então o que acontece? Vem eles com aquelas instruções normativas dele que não vale porra nenhuma. Mas aqui, ó, tem uma instrução aqui. Eu falei, meu amigo, olha só, mas tem uma lei que me garante o direito da pessoa. Eu estou aqui com todos os requisitos, eu estou aqui com os laudos periciais. O próprio INSS disse que ele é inválido. Aí você vem, quer dizer, tem uma lei que me dá o direito da pessoa com invalidez não pagar o imposto de renda, tem uma lei que está aqui em cima, aí vem um cara com uma instrução normativa aqui embaixo e fala que essa lei aqui não vale. Que na realidade ele não pode nem criar lei, ele só tem que interpretar, aí ele não vale. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que ir para o judiciário para resguardar o meu direito. Então é normal você ir na Receita Federal do INSS e ganhar não. Mas assim, você tem que entender que eles estão aqui embaixo. Então, quando o professor lá fundamentou com a instrução normativa, o que aconteceu? Feriu uma lei que está aqui na Constituição Federal, feriu uma lei complementar. Vocês entenderam, gente? Foi isso que aconteceu. Uma instrução normativa não pode.
E ele ainda foi mais além, ele falou depois, ele não teve humildade. Eu não vim aqui criar polêmica com ninguém, tá? Até porque não fui eu que falei que ele estava errado, não fui eu que meti, eu só fundamentei o cálculo lá no grupo de WhatsApp. E ele foi muito deselegante quando ele entrou lá no grupo e falou assim, isso agora para mim é questão de honra. Porra, ali eu estava ali na posição de aluno, não estava ali de produção, e não estava degradando com ninguém, eu estava só compartilhando conhecimento, como estou aqui compartilhando para vocês. Por isso que eu achei importante mostrar para vocês onde estava o erro. Porque ali não tem vaidade, ali eu sou colega de vocês, sou contador, encontro vocês na Receita Federal, pelas ruas aí. Então não tem vaidade, tá? Então eu só queria, ele entrou no grupo de WhatsApp e falou, agora é questão de honra. Gente, leiam a instrução normativa tal aí. E instrução normativa não muda o que está aqui em cima da lei. E ele continuou insistindo no erro, porque o que ele falou depois na aula lá, ele falou que tem as duas formas de se fazer os cálculos. Gente, não tem as duas formas. Eu estou falando para vocês porque se amanhã você vai fazer uma prova de concurso, se você vai, por exemplo, fazer numa entrevista de emprego, ser submetido a um teste, você vai errar, porque não tem as duas formas. A forma correta é você usar a lei e a Constituição Federal, que são superiores, estão acima. E não tem como o concurso falar para você assim, olha aqui, você errou. Não, não tem. Eles não vão fazer isso. Tá? Então podem ter certeza que ali só tem uma forma de se fazer aquele cálculo. O que eu vou depois, gente, quem não está ligado na história, tá? Eu vou explicar rapidamente para vocês entenderem. O que aconteceu? Ele estava dando aula de departamento pessoal. E lá na hora de fazer o cálculo da rescisória, tá? Ele falou que para calcular o 13º salário proporcional na rescisão, você teria que levar em conta o salário da pessoa somado ao aviso prévio. Você pega o salário, soma o que você pagou de aviso prévio, ali você divide por 12 e calcula o 13º salário proporcional. Bom, não existe isso, né, pessoal? Aí é totalmente equivocado. Por quê? Porque a lei do aviso prévio, do 13º salário, está previsto lá na Constituição Federal e tem uma lei própria federal acima da instrução normativa que diz que o 13º salário, você ganha o direito ao 13º salário proporcional e o 13º salário, você tem direito a 1/12 a cada 15 dias trabalhado no mês. Então, se você trabalhou 3 meses e 14 dias, você só tem 3 meses. Você trabalhou 3 meses e 16 dias, você tem 4 meses. Então, isso que diz a lei federal, que é assim que se calcula o 13º salário. Aí ele falou que tinha uma instrução normativa que falava isso, que o 13º salário, você pega o salário, o último salário, soma com o aviso prévio, para você depois dividir e calcular. Uma loucura danada, isso é totalmente constitucional. Por quê? Porque isso você está criando uma lei, você está modificando a lei aqui. Você está modificando o entendimento da lei, está criando. Se o cara que está aqui, o fiscal do Ministério do Trabalho lá, quer criar uma lei, tem que ir lá no Congresso pedir os senadores lá, os deputados lá, olha, faz assim que eu acho que é melhor. Não é ele criar uma instrução normativa e botar. Agora, o que me impressionou, ter uma instrução normativa dessa e um CRC não bater em cima, falar, olha, isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso aqui não pode, e ainda está passando essa informação para 165 pessoas. Tá? Porque essas 165 pessoas vão replicar esse conhecimento para milhões de outros e vai acontecer o que aconteceu. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido aí o que é a Constituição Federal, tá? A validade dela, por que ela tem essa validade, essa hierarquia das leis. Eu vou parar por aqui, que na próxima aula, que eu vou gravar logo em seguida aqui, que vai ser a aula 7, o que acontece? Eu vou dar continuidade a ela. Nós vamos falar alguns artigos da Constituição. Vamos aprender a interpretar a Constituição, para vocês perceberem que não tem dificuldade, tá? Não é difícil interpretar a Constituição. Então nós vamos agora na próxima aula, a gente já vai começar a entrar aqui artigo 7º da Constituição, para vocês saberem ler e interpretar isso aí. Espero que tenham gostado, tá, gente? E assim, algumas pessoas que assistiram minhas aulas, as pessoas estão falando assim, pô, eu acho que você está um pouquinho agressivo, vira um pouquinho mais paz e amor.
Pô, eu não posso ter duas caras, gente. Eu não posso ficar aqui não deixando de falar as verdades das coisas que eu vejo erradas, tanto no YouTube quanto aconteceu lá no CRC. Não, eu não posso. Eu tenho que mostrar a verdade. Se for para falar bonitinho aqui, para ser amiguinho das pessoas e não ter que falar o que eu vejo de errado, não vale a pena. Então eu tenho que mostrar como estão explicando por aí equivocadamente, mas é assim, eu falo e mostro, tá? Eu mostro meu ponto de vista, como eu já falei para vocês. Já veio gente aqui falar para mim que não atualiza o cálculo. Eu falo, eu atualizo por isso, isso, isso. Hoje essa pessoa está atualizando o cálculo, entendeu? Então assim, eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei lá a forma de se calcular e falei para o professor que ele estava continuando equivocado no entendimento dele, que ele deveria buscar uma orientação. Porque ele não é da área jurídica, ele deveria buscar uma orientação jurídica para ver que ele está equivocado. Ele tinha que ter humildade e não falar para 165 pessoas que tem as duas formas de fazer, porque ele está induzindo as pessoas ao erro. Ele é professor de uma instituição renomada, eu sou um Zé Ninguém, eu sei que eu sou um zero à esquerda, ninguém me conhece. Eu tenho 30 anos de profissão, mas ninguém me conhece. Então você vai dar valor a quem? A ele ou um zero à esquerda, que está agora na internet gravando um vídeo? Essa é a minha preocupação. Então eu estou mostrando para você, procura saber com outros profissionais, com outros advogados, se eu falei besteira, se eu falei abobrinha aqui, se eu estou de papo furado, enrolação. Tá? Então vou ficar por aqui. Vou parar esse vídeo aí, na próxima aula a gente continua.